O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. E ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. É o mesmo poder, né, amor? É. Hoje, Jesus tem o mesmo poder, porque Ele é o mesmo ontem hoje e sempre. O mesmo poder. Nosso Senhor atua em nosso meio, né? E aqui a palavra chama atenção para um aspecto aqui, no versículo 12. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Já me chama muita atenção isso. Fala, meu Deus, mas Jesus rezava em muito mais do que todos nós. Muito mais do que todos nós. E ele passou a noite toda em oração. Ele passava a noite toda em oração muitas vezes. Hoje, então, nós queremos olhar para Jesus, que é o mestre, que ensina a cada um de nós na nossa vida. O mestre é aquele que ensina como nós devemos viver a nossa vida de cada dia. E hoje ele nos dá uma grande lição. Porque todos os dias nós somos convocados pela vida, né? Somos pressionados pela vida, nós somos instados a tomar decisões, né? Fazer escolhas todos os dias. E como nós precisamos cuidar, porque muitas vezes, né, nós fazemos escolhas erradas, escolhas precipitadas, e muitas vezes nós somos movidos por sentimentos que não são os melhores sentimentos. Tomamos decisões a partir do rancor, a partir da raiva, a partir da ira, a partir do ressentimento. Quantas decisões são tomadas em nome de um ressentimento? Mas, sobretudo, nos tempos atuais, decisões levadas pela precipitação do momento. E como nós precisamos aprender com o nosso Senhor, que a luz para iluminar as nossas decisões vem da oração. A oração é que traz a luz que nós precisamos para as grandes escolhas da vida, eu diria as pequenas também. Porque Jesus tinha um grupo grande de discípulos, nesse caso que nós vimos aqui, e dentre esses seus discípulos ele precisava escolher os seus apóstolos, ou seja, um grupinho seleto para que ele desse uma formação especial e missões especiais. E o Senhor da vida, Jesus, ele precisava da luz do Pai, ele sabia disso. Ele precisava de ter momento de comunhão com o Pai, e essa é uma grande lição para nós. Para que ele pudesse, na serenidade e na sobriedade da alma,
escolher aqueles que o Pai designava. Ele mesmo ensinou isso para nós. Pai, seja feita a vossa vontade. Ele ensinou para nós no Pai Nosso, não é? Então a luz de Deus, ela sempre vai nos ajudar. Mesmo nos erros que nós muitas vezes tropeçamos na vida, se soubermos nos voltar verdadeiramente para Deus e deixar que Ele ilumine o nosso coração pela força da oração, o Senhor nos vai dar força de superação desses erros. E nós não podemos ignorar a oração em nossa vida jamais. Não podemos negligenciar a oração de forma alguma. Gente, oração não é brincadeira. É um ato muito sério que decide a nossa vida, define a nossa vida. E nós temos cometido erros, atropelos em escolhas fundamentais da vida por falta de oração. Porque a oração nos dá sobriedade para decidir. E Jesus, veja bem nesse caso, ele passou a noite inteira em oração para que na luz do Espírito Santo ele pudesse fazer a escolha necessária. E nós já meditamos isso aqui, né? Inclusive entre esses 12 estava Judas, o traidor. Não é que Judas não devia ser escolhido. Ele recebeu a chance, ele recebeu a graça. Só que teve um detalhe: ele não correspondeu à graça. Então imagina a dor para o coração de Jesus, né? Mas também, que pena para Judas, que perdeu a maior oportunidade da sua vida. E nós sabemos, gente, que muitas vezes, mesmo querendo acertar, nós podemos errar. Mas a graça de Deus, ela vai nos iluminar até para que nós possamos corrigir os erros que nós cometemos. Deus é maravilhoso. Mas é fundamental que a gente ore, busque na oração, para que a gente escolha primeiro a graça, a luz, e não se exponha primeiro ao erro. Porque a graça de Deus vai nos acompanhar quanto mais nós nos dedicarmos à oração. A alma que se debruça sobre a oração, ela vai ser impulsionada nesse sentimento que é purificado pela presença de Deus. Por isso, nos refugiemos na oração, porque é lá que nós recebemos a graça dessa iluminação interior. Essa palavra é muitíssimo para mim, eu tomo posse dela. E essa palavra é para você, que se sente tocado por ela, que sente que Deus deu um recado para você nesse evangelho de hoje. Então você diga: Senhor, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu me aproprio dessa palavra e eu vou olhar de forma diferente a importância da oração nas minhas decisões. Amém, eu tomo posse e peço a Deus o dom mesmo da oração sincera, conduzida pelo Espírito Santo. Sim. Principalmente antes de tomarmos qualquer decisões, né? Ó Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em oração. Entregamos, Pai, todas aquelas pessoas pelas quais nós clamamos hoje. Tantos acolhidos, irmãos nossos que estão enfermos, irmãos nossos que estão passando por dificuldades. Pai Santo e Deus Eterno, nós colocamos em vossas mãos cada filho e cada filha que neste momento clama a vós. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, pessoalmente, coloque para o Senhor aquilo que está no seu coração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Volte Ele para nós os seus olhos e nos seja favorável. E que desça sobre todos nós a bênção do Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria e valei-nos São José.